Amém. Louvado seja Deus, então. Mais uma reunião nossa de atletas de Cristo no estado do Acre. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que já chegaram, já entraram, né? É um prazer receber a cada um de vocês. Às segundas-feiras, durante esse tempo de 2 anos e 9 meses que nós temos feito as nossas reuniões virtuais de atletas de Cristo, é um prazer imenso. Eu espero, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida e que tudo aquilo que vai ser falado e ministrado, ele possa realmente vir ao encontro daquilo que Deus ele quer falar contigo nesta noite. Eu tenho uma certeza disso, porque se o Senhor nos permitiu estarmos aqui é porque ele tem algo especial a fazer. Amém? Então vou estar orando, depois de estar orando, vou passar ao meu irmão Rinaldo. O Rinaldo vai estar louvando para a gente. E depois vamos ter o nosso tempo de oração. E depois do tempo de oração, vamos estar com a palavra do meu irmão Antônio Fernando. Amém? Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos permitir estarmos reunidos, Senhor, verdadeiramente como igreja Tua, Senhor, neste propósito, Senhor, porque a igreja sou eu, Senhor. Então, Deus, eu quero que nesse momento o Senhor venha a estar no meio, Senhor, de cada casa, Senhor, que está recebendo, Senhor, e que eles possam sentir o Teu Espírito Santo, Senhor, o Teu tocar. Usa, Deus, a vida do Rinaldo, Senhor, a vida do Fernando, Senhor, e age, Senhor, da forma como o Senhor quiser, fazendo, meu Deus e meu Pai, a Tua vontade. Eu te agradeço desde já, diante de tudo aquilo que o Senhor vai operar nessa noite em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Rinaldo. Amém. Hoje eu vou estrear aqui meu pedalzinho. Estão escutando bem aí? Hein? O violão também? Hebreus 10 e 9 diz assim: com ousadia, entrai no santuário, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. A única maneira que nós temos acesso ao Pai é o sangue de Jesus. E é pelo sangue que entrar agora. Eu queria que o Sender, na segunda música, a gente vai ler Isaías 45, 1, 2. Queria que você preparasse na segunda música, tá bom? Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz, aleluia! Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue que nos lava os pecados, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue. Jesus, que nos lava dos pecados. Aleluia, obrigado, Jesus, pelo teu sangue que foi derramado na cruz por nós. Estamos aqui por causa dele. Aleluia! Nada além do sangue de
dizer o sacrifício, a vida do Cordeiro de Deus sacrificada, derramado por nós naquela cruz. Ele se sacrificou e por isso eu sou livre. Aleluia! Eu sou livre. Nós somos livres. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre por causa do teu sangue. Eu sou livre eternamente. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou. O diabo tem que escutar isso. Nós somos livres por causa que foi derramado o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Sou livre. Você pode cantar, que o diabo escute. Eu sou livre. Eu sou livre. Porque foi derramado o sangue. Nada além do sangue. Fomos comprados. Pertencemos ao Pai. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu antes era escravo do pecado, das brigas, das confusões, das cachaças. E Deus me fez livre. Nada além do sangue. Nada além. Já imaginou o diabo vendo o sangue de Jesus em nós? Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. 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 Nada além do sangue de Jesus. O teu sangue, Jesus. O teu sangue, Jesus. Cremos no teu sangue. Somos justificados pelo teu sangue. Somos salvos por teu sangue. O teu sangue é o teu sacrifício. O teu sangue que nos justifica, que nos purifica, que nos faz ser os teus amigos. A palavra do Senhor diz que todo homem, sem Jesus, ele está destituído da glória de Deus. E Jesus, através do seu sangue, desfez a inimizade entre nós e Deus. Hoje somos amigos de Deus por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada. Quando você passar uma batalha, você diz assim: Pai, eu te apresento o sangue de Jesus pela minha vida. Eu te apresento porque eu sei que o Senhor aceita o sangue de Jesus. E eu creio nesse sangue. E esse sangue foi derramado por mim. Esse sangue me comprou para ti. Esse sangue me faz ser teu filho. Esse sangue faz eu ser comprado por ti, cuidado por ti, protegido por ti. E faz, Pai,
Eu ser amigo, amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus pelo sangue. Aleluia. Declare o sangue. Não é por nossa bondade, não é pelos nossos sentimentos, mas é pelo sangue. Pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Amém? É o sacrifício que o Pai aceitou, que foi derramado por todos nós que estamos aqui hoje. Amém? Aleluia. Sender quer que eu cante a segunda música ou vai orar agora? Não, eu vou ler Isaías, que você pediu, né? Os Isso. 45, Isaías 2. 45, 1, 2. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, e para desarmar os reis, e para abrir diante deles os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de vocês, endireitarei os caminhos tortuosos, e vou quebrar os portões de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Aleluia. Essa música que eu vou tocar agora, não sei se você já sabe qual é uma música profética. Música profética. Existem músicas que são proféticas. Eu quero cantar, profetizar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, seja o que for. Amém? Te louvarei, te bendirei, Jesus, continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Olha, o que me fazes vitorioso. Romanos 8, mais do que vencedor. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor. Escute isso. Faz diante de mim, endireitando caminhos tortos, quebra as portas de bronze e despedaça os seus olhos de ferro. Aleluia! Senhor, quebra os grilhões. Aleluia! O Senhor liberta os corações. Porque derramada está sua unção sobre nós. Vou cantar outra vez. Amém? Tu que vais diante de mim, tu que vais diante de nós, aleluia, endireitando caminho. O Senhor está endireitando caminho na minha, na tua vida. Tu que quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Senhor, quebra os grilhões. Aleluia! O Senhor liberta os corações. Derramada está sua unção sobre nós.
Vamos cantar a última vez. Diga amém, se aposte dessa vitória. O que vai Jesus diante de nós, endireitando caminhos tortos. Aleluia! Que quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Aleluia! Jesus quebra os grilhões. Jesus liberta os corações. Derramada está, aleluia, sua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Amém? O Senhor tem vitória para nossas vidas. Não tenha medo, meu querido. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor vai à nossa frente. O Senhor vai à nossa frente. A obra é dele, o poder é dele, a glória é dele, a força é dele, tudo é dele. Ele é fiel para cumprir mais além que pensamos ou pedimos. O seu nome é Jesus. Você entregou a sua vida e ele está no controle de tudo. Deixa ele agir. Deixa ele agir. Espera nele, descansa nele. Ele é fiel para cumprir. Taramanassúria, ele conhece o seu coração, conhece tudo sobre a tua vida. Jesus, 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 Jesus. Meus queridos, louvor é muito mais do que cantar. É muito mais do que cantar, do que tocar. Louvor quebra os grilhões, as portas do inferno. É um momento de profético, de bênção, de libertação, de alegria, de júbilo. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Quando eu estava louvando, senti bem forte. Deixa na mão do Senhor. Deixa na mão do Senhor. É Ele que cuida. É Ele que faz. Não faça pela tua própria força. Não faça. Não dá certo. Deixa Ele operar. Nós somos loucos para o mundo. Se alguém fala, você está ficando louco, você é irresponsável, você perdeu a tua personalidade. Aleluia. Amém? Deixa o Senhor operar. Descansa. 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 Descansa nele. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado. Sou da Assembleia da Madureira. Obrigado pela oportunidade. Amém, Rinaldo. Bênção de Deus. A gente estava com saudade de você louvando, nos abençoando.
O meu pai, né, já tinha perguntado, o Rinaldo vai louvar quando de novo? Ele vai chegar o dia dele. Então é sempre bom ter. Nós vamos louvar junto aí no Acre um dia. Em nome de Jesus. Então louvo a Deus por sua vida, pela vida da Dani, da Isa, né, da sua família como um todo. São bênçãos demais no nosso ministério aqui no Acre. É uma comunhão que vai além de um tempo, de um grupo, não. Já a gente percebe que quando nós encontramos pessoas que querem ir para o céu também, a gente se aproxima de uma maneira muito fácil, né? Então, isso é o próprio Cristo que nos une em torno desse propósito. Então, mais uma vez, obrigado em nome de Jesus, viu? Amém. Obrigado a vocês. Não vou falar, se vou falar muito, eu vou chorar e também, senão não vai dar certo. Deus abençoe. Amém. Agora a gente vai estar orando os pedidos de oração, né? A gente colocou aqui no chat. Se você tem algum alvo de oração na sua vida, esse é o tempo de você falar e apresentar diante de Deus, como nós lemos na passagem de Isaías: o Senhor é aquele que vem, ele quebra todos os agrilhões, tudo aquilo que nos bloqueia, tudo aquilo que impede. O Senhor é aquele que cura todas as enfermidades. Ele é Deus, e se for a vontade dele, assim ele pode fazer na sua vida hoje também. Então nós vamos estar orando. Apresente aí, em nome de Jesus, a vida que você tem em mente também, enquanto nós vamos estar orando também pelos homens apresentados aqui. Amém? Eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nesse momento, Senhor, pela vida do Vinícius, Pai. O Senhor é aquele que habita no meio de louvores, e os teus louvores hoje de adoração, ele nos trouxe realmente que o Senhor é forte, o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, e nós confiamos em Ti. Nós apresentamos a Ti, Senhor, essas vidas aqui, Senhor. Eu te apresento, Deus, a vida do Vinícius, Senhor, que durante esse tempo, Senhor, vem em busca de ajuda, Senhor, para estar indo, Deus, até a cidade de Curitiba para um tratamento, Senhor, renal, Senhor. Deus abençoa a vida do Vinícius, Senhor. Ele tem sentido dores, Senhor. É uma criança, Senhor, ainda, Senhor. Mas que o Senhor tem cuidado. Uma criança que com 4 dias de vida já foi dado como morta, e hoje ele tem 12 anos, Senhor. Então, ele é um verdadeiro milagre, Senhor, em tuas mãos, Senhor. E nós cremos mais uma vez que o Senhor vai operar sobre a vida dele. Guarda, Deus, a vida da Edivânia, Senhor, da sua mãe, a vida dele, Senhor. Livra, Senhor, o teu filho de toda dor, Senhor. E que se for a tua vontade, Senhor, que o Senhor apronte, Senhor, de uma maneira rápida, Senhor, para que teu filho possa chegar até aquele estado, Senhor, para iniciar o seu tratamento. Eu te apresento, Deus, a vida da Sofia, Senhor, que está lá em São Paulo, Senhor. Ela fez recentemente, Senhor, há umas 3 semanas atrás, algo na sua garganta, na medula, Senhor, transplante de medula, Senhor. Senhor, o Senhor tem guardado, Senhor, a vida dela, o Senhor tem guardado a vida da Samara, da sua mãe, Senhor, da família, Deus Araújo. Senhor, abençoa aquela criança, Senhor, aonde ela estiver agora, Senhor. Nós já oramos por ela diversas vezes, já vimos, ó Deus, o teu milagre, ele acontecendo na vida dela, e nós cremos mais uma vez que o Senhor vai operar. Derrama, Senhor, a paz que só o Senhor pode dar. Deus, eu te apresento a vida da Isabela, Senhor, a filha do Rinaldo, Senhor. Nós temos orado pela vida da Isa, Senhor, neste tempo também. E a palavra que o Senhor tem nos dado é que aquilo que a Isabela tem, Senhor, é para a glória do teu santo nome, Senhor. Deus, que o Senhor possa trazer paz e conforto, Senhor, ao coração dela, como bem disse o Rinaldo, nas palavras direcionadas agora pelo Senhor. Não é na força do nosso braço, não é no nosso muito querer, mas é no tempo e na confiança que nós temos em Ti, Senhor. E nós sabemos que o Senhor é aquele que tem guardado a vida da Isabela. Acalma, Deus, o coração dela, Senhor. O Senhor é aquele que tem trabalhado, o Senhor é aquele que tem ensinado, e o Senhor é aquele que tem guardado a vida dela. Deus, eu te apresento a vida da Neiva, Senhor, a família dela, Deus, o Ministério Manaí, Senhor. Deus, continua usando, Senhor, a sua filha, Senhor, a sua casa, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. O ministério, Deus, a qual ela atua, Senhor, que eles possam continuar sendo, Deus, ousados, Senhor, no avançar da pregação da tua palavra, alcançando vida, Senhor, para o teu reino, Senhor. E nós cremos, meu Deus e meu Pai, que as tendas, Senhor, elas serão alargadas, Senhor, diante da tua boa obra, porque diante da tua obra, Senhor, não há como, Senhor,
a tua luz ela ficar reclusa, Senhor. E assim eu creio, Senhor, sobre o ministério Manaense, Senhor, sobre o ministério da vida da Neiva, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu te apresento, Senhor, a vida do Eduardo, Senhor. A vida do Eduardo, Senhor, que está com câncer, Senhor. Nós temos orado também pela vida do Eduardo. Guarda, Senhor, a vida do teu filho, Senhor. Deus, que ele possa de fato te reconhecer como Deus. Senhor, antes da cura, antes de qualquer coisa, Senhor, antes do bem material, Senhor, nós queremos a tua presença, Senhor. Então, guarda a vida do Eduardo, guarda, ó Deus, a vida da Dani, Senhor, em nome de Jesus. Repreendemos todo o mal, Senhor. Repreendemos toda a dor, Senhor. Repreendemos tudo aquilo que é contrário à tua vontade, Senhor, sobre a vida da tua filha, Senhor. Livra, Deus, em nome de Jesus. Eu te apresento a vida do Alexandre, Senhor, e da família dele, Senhor. A vida, meu Deus, meu Pai, dos seus irmãos, Senhor, da sua irmã também, Senhor. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, essa família. Cobre, Senhor, mas como foi falado no primeiro louvor, cobre, Senhor, com o teu sangue, Senhor. Porque nós sabemos que com o teu sangue, Senhor, em nossas vidas, o entendimento de quem é Jesus em nossas vidas, nós somos verdadeiramente purificados, Senhor, por ti. E, Senhor, nem o mal, Senhor, vai adentrar, Senhor, em nossa casa, porque o Senhor é aquele que tem guardado. Deus, eu te apresento, Senhor, a vida da sogra do Aldo, Senhor. Ele está fazendo, ó Deus, também um tratamento de câncer, Senhor. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a vida dela, Senhor. Senhor, visita neste momento, Senhor. Deus, para que ela possa ter a confiança em Ti. Da mesma forma como foi falado da vida do Eduardo, que está em tratamento de câncer. O Senhor é aquele que pode, com uma palavra, Senhor, determinar e derramar a bênção sem medida sobre a vida dessas pessoas. O que é um câncer diante da Tua palavra, Senhor. O que é um câncer para um Deus que abriu o mar vermelho. O que é um câncer para um Deus que derrotou os gigantes. O que é um câncer para aquele que venceu a morte, aleluia. Deus, guarda a vida, Senhor, da sogra do Aldo, Senhor. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. A vida da Pilar, Senhor, é uma irmã, Senhor. Ela perdeu o seu pai e o seu marido, Senhor, veio a pedir o divórcio, Senhor, e ela está sofrendo, Senhor, com a solidão, Senhor, e consequentemente com aquilo que o diabo tem vindo nessa geração através da depressão, Senhor. Visita, Senhor, a Pilar aonde ela estiver agora, Senhor. Deus, o Senhor é aquele que traz o conforto sobre a perda, e o Senhor é aquele que traz o entendimento de toda a situação, Senhor. Que a tua filha, ela possa entender de fato isso que o Senhor está, ó Deus, acontecendo na vida dela, Deus, com a tua permissão, Senhor. É o Senhor que está permitindo que isso aconteça, porque existe um propósito. Diante até mesmo da perda, existe um propósito a qual o Senhor quer revelar. Então, Deus, se revela, Senhor, a vida da Pilar, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu te apresento a vida de todos aqueles que colocaram seus nomes em oração ou apresentaram outras pessoas. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, a vida de cada um, Senhor, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, nosso Deus poderoso. Amém? Eu quero chamar o Fernando. Nosso irmão Fernando vai estar compartilhando com a gente a palavra hoje. O Fernando faz parte do Ministério Atletas de Cristo, da Igreja Missão Batista para os Povos. Há 12 anos atrás, juntamente com um grupo de pessoas, eu e o Fernando, nós iniciávamos o Ministério Atletas de Cristo. Então, o Fernando é meu parceiro de caminhada desde o primeiro dia que nós iniciamos esse ministério. E é um cara muito abençoado, um cara que eu admiro muito. Então hoje ele vai estar compartilhando conosco a palavra em nome de Jesus. A palavra está contigo, mano. Amém, glória a Deus. A mim é sempre um prazer, né, estar tendo a oportunidade de compartilhar uma palavra. Né, e esse mês o Sender, ele trouxe, né, a galera aqui, o time, né, de casa para estar compartilhando a palavra. E todas as palavras que têm sido ministradas, né, ao longo desse tempo que nós estamos aqui com as lives, elas têm sido muito abençoadas e enriquecedoras, né? Tem nos enriquecido em conhecimento, mas também tem trabalhado em nossas vidas, tem transformado, tem gerado fé, tem nos mantido firmes nesse Deus que nós servimos, que é o Deus que tudo pode, é o Deus que é um Deus poderoso, que a gente glorifica Ele, bendiz a Ele, porque se não for Ele em nossas vidas, se não for as misericórdias dEle, que se renovam a cada manhã, nós já teríamos sido consumados, né? Então, glorifica a Deus, boa noite a todos, como sendo
me apresentou, e creio que todos aqui me conhecem, meu nome é Fernando, né, e faço parte desse ministério com muito prazer, né, de estar podendo servir ao Senhor. E a palavra que eu venho trazer hoje para nossas vidas é uma palavra que vem, né, relacionada a isso, ao servir, né, a servir a casa do Senhor, a servir o seu reino, a servir a Ele, né, com toda a nossa vida. Né, agradeço pelo irmão Rinaldo, que estava com saudade também de o vê-lo adorar aqui conosco. É sempre bom ter com a gente essa adoração, né, que ele traz a nós, né, nessa liberdade de espírito que ele dá, um cara sensível, né, um irmão sensível ao Espírito, ao Senhor, e o Senhor tem usado, né, nessa parte da oração, mas com ousadia. E antes de eu começar, eu queria falar para Isabela, minha irmã, confia no Senhor, ainda há esperança, e aqueles que estão aqui, que estão passando por alguma enfermidade, ainda há esperança, porque nós servimos a um Deus que é vivo, ele é fiel, ele é justo. É um Deus que ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ainda há esperança, como houve para aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ela sofreu de uma enfermidade. Ela pode ter gastado tudo que ela tinha com homens, mas ela ouviu falar de um Jesus que passaria ali por perto da sua casa, e ela foi até esse Jesus. E a Bíblia fala que ela rompeu com a multidão que ali o cercava. E com fé ela tocou nas suas vestes. E logo que ela o tocou, ele relatou que das vestes dele saiu poder. Saiu poder para curar, e curou e restaurou aquela mulher. A fé que ela teve de ir até Jesus e tocar nas suas vestes foi a fé que a curou. Jesus logo a reconheceu, que a fé dela, ao tocar nele, saiu poder ali de suas vestes para restaurar. Esse Jesus que curou aquela mulher, e tantos outros na Bíblia, e tantos outros relatos de milagres, é o Deus que vive hoje, é o Deus que opera hoje. Nós recorremos ao homem, sim, a médicos. Mas onde um médico não pode operar na sua naturalidade, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, é o Deus que nós servimos, que pode operar onde o homem não pode. Cremos que Deus pode usar, sim, os médicos para te curar, mas cremos num Deus também que pode arrancar esse caroço do seu pescoço, e sem a medicina entender, ele pode tirar e pode ali, né, mostrar aos homens que ele é Deus que ainda faz milagres, que opera milagres. E esse Deus que nós oramos e cremos é o Deus que pode e vai operar em nome de Jesus esse milagre na sua vida, assim como vai operar na vida de tantos aqui que foram apresentados em oração. E para entrar na palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, vamos fazer a leitura aí, do versículo 1 ao 5. Na verdade, vamos fazer de 1 ao 8. Que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. 9. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais dentre o povo. Pai, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade, ó Deus, oportunidade que foi dada de compartilhar a tua palavra. Começamos aqui em oração e adoração ao Senhor, em oração, e cremos ainda que sim, o teu Espírito que está entre nós
está habitando entre nós, tem toda a liberdade de falar, de continuar falando aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos, ó Deus, porque o nosso querer ele é pequeno diante do teu querer. Mas aquilo que nós necessitamos, tu conhece o nosso deitar, o nosso levantar, tu conhece, Pai, as nossas necessidades. Então vem agora, Senhor, continua a vir de acordo com as nossas necessidades e fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, através da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, dá força ao que chegou cansado aqui. Ah, Deus, dá ânimo àquele que chegou triste, ó Deus, fala aos corações. Santo Espírito, vem agora, vem gerando quebrantamento e que os nossos corações estejam ensináveis, ó Deus, aquilo que tu tens para nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, essa palavra, e eu já peguei um gancho dela que o Rinaldo ele ministrou há um tempo atrás, eu não lembro se foi 2020, 2021, mas ele falou algo e quando ele ministrou essa palavra, ela encheu meus olhos, essa palavra saltou ao meu coração, né? Quando ele falou sobre a vida desse homem Estevão, né? Ele ministrou o versículo 15 do capítulo 6, e quando ele ministrou essa palavra, né, logo ela ficou ardendo no meu coração e eu tive que compartilhar ela. Já compartilhei em alguns lugares, inclusive semana passada, nós tivemos a oportunidade de ir a uma igreja parceira nossa no município aqui perto, e a gente teve a oportunidade de ministrar essa palavra. E não seria ela que eu traria essa noite, mas aos 45 do segundo tempo, ainda há pouco eu estava orando e o Senhor me trouxe ela ao coração, e assim eu obedeci a voz dele, e aqui eu trago para nós. E nós estamos falando de um homem, de um dos diáconos escolhidos, né? A gente aqui leu que o início ali do capítulo 6, que os gregos eles estavam ficando chateado porque a igreja estava se expandindo, e a expansão da igreja, os apóstolos não estavam dando conta, então precisaria de que o corpo eles se ajudassem entre si, e os gregos eles fazem essa requisição aos apóstolos para que se levantassem pessoas que cuidassem das viúvas, porque o povo deles estava ficando ali disperso e precisavam de cuidados. Órfãos e viúvos estavam ali naquele meio. E aí a gente viu que, aceitando, ouvindo o pedido, né, dos irmãos, ali os apóstolos eles pediram para que se juntassem ali, se levantassem 7 homens para que fossem escolhidos, e esses homens teriam que ter requisitos, e seriam homens, né, de boa reputação, cheio de fé e do Espírito Santo. E a gente vê que desses homens, Estevão, o que me chama a atenção, porque se eu fosse falar do que esse cara aqui representou naquela época, representou nós, um homem cheio de fé, de poder e de sabedoria da parte de Deus. O Senhor o escolheu ali para ser um homem que seria instrumento nas mãos dele, servindo a mesa, e que mesmo ao servir as mesas ali, ele não perdia a oportunidade de levar a palavra, o evangelho, e ali ele levava e pregava a palavra e alcançava as vidas. E aí, o que me chama a atenção dele é que, além do servir, era um instrumento do Senhor para evangelizar e para ganhar os perdidos, aqueles que ainda precisavam ser alcançados pela palavra de Deus e assim serem salvos. E hoje, nós, como igreja, tendo como exemplo a vida desse homem, esse poder que foi derramado sobre a sua vida, né? Essa sabedoria que veio dos altos céus, que foi derramado sobre a vida dele, é o mesmo poder, autoridade e sabedoria que o Senhor dá a nós, para que nós possamos ajudar a igreja do Senhor como corpo e possamos fazer a vontade dele, levando o evangelho de salvação, as boas novas de Cristo, para alcançar os perdidos que precisam conhecer esse Deus, e que o Senhor precisa que nós sejamos instrumentos nas mãos dele para alcançar essas vidas. Eu quero motivar os irmãos que estão aqui nessa sala essa noite. Esse Deus que operava lá é o que opera hoje. Esse Deus que usava esses homens lá
no passado, é o Deus que quer nos usar. Esse despertamento para nós, esse tempo, é para que nós vivamos esse evangelho, esse novo do Senhor, mas que ele seja compartilhado. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto, sem que, sabendo do poder que é manifesto através da palavra de Deus, o Espírito Santo que desce aqui em Atos, em Atos 2, ali, a descida do Espírito Santo, em Atos 1:8, fala que nós receberíamos poder e autoridade dada por ele. E essa confirmação do Evangelho, de Atos 2, ali, quando ele desce e enche aquele ambiente de uma igreja que estava buscando o Senhor, que estava orando, e ali o Senhor derrama o seu poder, e eles são ali cheios da presença de Deus. É o mesmo Deus que estava lá e que está hoje aqui. É o mesmo Deus que derrama da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, que nos enche de autoridade e poder, para que nós possamos fazê-lo conhecido a outros com poder e autoridade. E quando nós proclamamos o nome de Jesus, esse nome estremece o inferno, porque Satanás sabe que esse Cristo que nós pregamos é aquele que venceu a morte na cruz, que nos remiu ali de toda maldição de pecado, que rasgou a nossa dívida pela sua morte e ressurreição. E hoje nós temos esse privilégio de sermos sido alcançados por ele. Oh, aleluia! Ah, Senhor! Alcançados por ti, Senhor! Um dia que estávamos mortos anteriormente em nossos delitos e pecados, Senhor. A tua luz que chegou onde havia trevas em nós. A tua luz, ó Deus, que nos resgatou, nos trouxe da morte para a sua maravilhosa luz e vida. Estávamos mortos, mas hoje estamos vivos, porque nós temos o Senhor vivo em nós. E meu irmão, minha irmã, eu quero que essa palavra, ela venha arder em seu coração, assim como ardia na vida desse homem, Estevão, um homem temente a ele, conhecedor da palavra, mas um praticante, porque ele praticava aquilo que ele aprendia através dessa palavra. A motivação é que nós tenhamos como exemplo esse homem Estevão, para que possamos proclamar esse evangelho com autoridade e poder. E a manifestação do Senhor, da sua glória, seja manifesta através de nós, para, com poder e autoridade, para pregarmos esse evangelho, alcançarmos o perdido, orarmos com ousadia e intrepidez pelos que estão doentes, pelos que estão enfermos, pelos que estão necessitados, visitarmos os órfãos, as viúvas, as vidas, para que elas sejam alcançadas e sejam alcançadas por esse evangelho, por essa boa notícia que um dia chegou a nós. E a primeira coisa aqui, e que eu já repeti, é que este homem era cheio do Espírito Santo. Veja o que Deus ele pode fazer na vida de um homem. E pode fazer nas nossas vidas, assim como ele agiu na vida dele. E eu poderia dar o exemplo aqui de Pedro. Um homem que era um homem simples pescador, que o Senhor o alcançou e transformou de um simples pescador de peixes para ser um pescador de almas, um pescador de vidas. Um homem que foi tratado, foi alcançado, foi transformado. E em Mateus 26, dos 69 a 75, um homem que negou Jesus, mas que, quando ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu. Um homem que poderia ter sido ali, quando ele negou Jesus, deixado de lado, ele poderia ter sido deixado de lado, de escanteio, mas esse Cristo misericordioso foi o mesmo que falou. Ele não negou, mas o Senhor falou: Pedro, e aí, mano? Tu me amas? Pedro arrependido das suas falhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu o amo.
Ah, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo com todo o meu ser. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Deus faz isso com nós. Nós o amamos. Sim, então apacente, cuide das minhas ovelhas. Pedro entendeu isso. E aí, em Atos capítulo 2, esse homem que o negou, ele já arrependido e cheio do poder e da autoridade do Senhor. Ele pregou a uma multidão, e a Bíblia fala em Atos capítulo 2, do 14 ao 41, depois você pode ler. Ele alcançou cerca de 3.000 almas. Se renderam a Cristo porque ele foi instrumento de Deus. Ele entendeu o poder, o Espírito Santo que estava sobre ele, sendo cheio, ele fez esse Cristo que nós conhecemos, ele fez, o fez conhecido àquela multidão. E esse mesmo Espírito Santo que estava lá é o que está aqui, é o que habita no nosso meio. Mas como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Qual a chave? Ah, meu irmão e minha irmã, é uma vida que busca ao Senhor, uma vida que põe em prática aquilo que Ele nos ensina através de Sua palavra, que é ser cheio de Deus, obedeça à palavra. Ah, Estevão era um cara cheio do Espírito Santo porque ele ouvia e praticava. Ele meditava e aquilo que ele aprendia, ele colocava em prática. Assim como Pedro, um homem que foi cheio do Senhor, mas ele ouviu e pôs em prática. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, devemos ouvir e pôr em prática. Ler e meditar, buscar o conhecimento do Senhor e praticar. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ter uma vida temente ao Senhor. Que as pessoas possam ver Cristo em nós, em qualquer ambiente que estejamos. Que nós possamos estar reluzentes dessa luz que brilha em nós através do Senhor. Ser cheio, ter uma vida temente a Ele, uma vida de oração. E esses tempos, esses últimos meses, eu tenho visto muito se falar em oração, em busca, mas eu vejo uma igreja que está letárgica. Um período pós-pandêmico que estamos, onde a igreja deveria estar glorificando a Deus ainda mais pelo livramento que Ele nos deu e a oportunidade de nós anunciarmos esse evangelho, mas que vemos uma certa letargia. Eu não sei o que está havendo, mas eu sei do Deus que eu sirvo. E eu sei que o Senhor pode trazer um avivamento para a nossa igreja, para que nesse tempo nós sejamos avivados. Para quê? Para que possamos alcançar os que estão lá fora. E esses dias eu vi um garoto falando de avivamento. Ele falava que avivamento é para a igreja. Porque o avivamento é para alguém que está quase morto. Se estamos nessa letargia, nessa morridão, precisamos ser avivados. E esse avivamento para que nós venhamos a ressuscitar os mortos que estão perdidos lá fora. Eles não precisam de avivamento porque eles estão mortos, seus delitos e pecados. Quem precisa de avivamento é nós, como igreja, sermos avivados, recebendo esse poder do Senhor e que possamos, através desse avivamento, alcançar eles. Para que eles vejam Cristo em nós. E nós, como servos do Senhor, como igreja, sermos avivados para que possamos alcançá-los. E aí, Estevão, a segunda coisa que Estevão era cheio da sabedoria. E aí eu venho falar da importância da palavra de Deus, do conhecimento do Senhor através da sua palavra. Ele nos deixou a palavra para que nós nos alimentássemos dela, que nós comêssemos esse alimento, esse pão vivo. A palavra de Deus é um pão vivo. É o pão vivo que desceu do céu, como Cristo falou lá em João 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse é o alimento que nós precisamos comer todo dia, para ficarmos fortes espiritualmente. E aí, esse poder que, através do conhecimento da palavra, que vai ser a nossa arma, né, de guerra, de batalha, a nossa espada. E em Mateus
4, do 1 ao 11, quando Jesus foi tentado no deserto, o que ele usou para se defender? A palavra. Mateus 4, 3 e 4 diz assim, ó. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Versículo 4, ele disse, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Usarmos a palavra em defesa, conhecermos ela, buscarmos dessa sabedoria que vem através dela, é a palavra revelada a nós, que o Senhor traz a nós e ele nos inspira a sermos instrumentos nas mãos dele. A outra coisa é termos fé. Estevão, ele foi salvo pela fé, assim como nós fomos salvos pela fé. Ele é um dom gratuito de Deus dado a nós. Pelas graças sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, para que não se glorie, mas é um dom gratuito de Deus a nós. Fé para curar, para ser salvo, para restaurar, para movermos montanhas, para movermos situações através do Senhor. A fé que ele pode fazer. E em 1 João 5,4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha só, nós somos nascidos de Deus, temos poder para vencer esse mundo tenebroso que jaz no maligno. A vitória está dada a nós, que foi ali, dada através da morte e ressurreição de Cristo. Nós vencemos o mundo por Cristo, pela fé. E essa vitória que vence o mundo é essa fé que é dada a nós. A outra coisa é ser cheio de graça. Estevão era cheio de graça. Em Atos 6,15 disse, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto como que de um anjo. Graça. Porque esse homem estava cheio de graça. Se levantaram contra ele, porque ele estava sendo instrumento de Deus, fazendo sinais e prodígios, curando, ali restaurando, libertando, salvando o nome de Jesus. Logo, uma multidão se levanta contra ele, aquele já está sendo levado para o sinédrio, vai ser julgado. Aí as pessoas acusam ele. Vocês já passaram por algum momento de acusação? Vocês acham que nós, pregando ao Senhor, levando esse evangelho, não teremos acusadores contra nós? Teremos sim, mas nós temos a vitória em nossas mãos. A espada está nas nossas mãos. É a palavra de Deus que destrona principados, potestades do ar. Mas não há vitória sem batalha. Estaremos aqui até o último dia das nossas vidas numa batalha ferrenha. Mas aquele inimigo que está contra nós já foi derrotado. Ele está derrotado debaixo dos nossos pés. Mas, porém, contudo, todavia, ele vai ficar tentando contra nós. O seu exército, que já está derrotado, irá tentar contra nós. Levantar acusações, perseguições. Mas em todas essas pelejas, nós somos mais que vencedores. Viva o Rei, Cristo, o Rei da Glória. O nosso general de guerra, que não perde nenhuma batalha, mas enquanto nós estamos aqui, sendo soldados do seu exército, passaremos por guerras, por acusações. Mas temos esse homem que, ao ser acusado, a Bíblia relata que ele estava com o rosto como que de anjo, cheio da presença do Senhor. Poderia levantar ali acusações, falas contra ele ali, falsos testemunhos, mas ele estava tão cheio da presença de Deus que o seu resplandecer do seu rosto estava como que de um anjo. Glorifica a Deus porque, cara, isso é muito louco. Como o Rinaldo falou, é a loucura da pregação. O mundo acha que nós somos loucos.
mas é ser louco por Jesus, ser louco por Ele, porque fomos alcançados por esse amor incondicional. O Senhor nos ama. A sua misericórdia, como eu falei, é o fato de não sermos consumados. A misericórdia que Ele teve sobre Pedro quando negou a Ele, e logo depois falou: Pedro, tu me amas. O Senhor chega para nós o amamos. Sim, Senhor, nós o amamos. Nós o amamos, Senhor. Nós queremos ter essa graça, como assim estava ali a vida de Estevão, cheio dessa graça, Senhor, para fazermos conhecido a outros. E dentro desse ponto que já está se caminhando ao final, eu, há umas 2 semanas atrás, estava num período de oração na igreja, e a gente estava no livro de Atos, e a direcionamento de oração seria de Atos, no capítulo 14, e eu li os primeiros versículos, e ali estávamos orando, e eu tinha uma visita para fazer após esse período de oração, e estava eu, minha esposa e algumas pessoas da igreja, e depois a Carla chegou também, ela tinha vindo já do trabalho, e teve esse momento lá com a gente, e eu convidei a Carla para esse período a visita que a gente tem que fazer, que ia ser uma oração também, e a Carla logo de prontidão falou que iria, mas teria que falar com o Márcio, que está aqui. Eu falei, pede para o Márcio sair a autorização, que é por uma boa causa, e é claro que o Márcio, né, é um cara que é um servo do Senhor, não negaria esse pedido, e assim ele abençoou a Carla, e a Carla foi com a gente. Quando nós chegamos na casa, meus irmãos, acho que tinha umas 12 pessoas da família, de 10 a 12. E eles tinham perdido um ente querido, né? E como alguns eram novos na fé e outros não conheciam o Senhor, falava que o ambiente lá estava pesado. E aí eu pedi para a Carla, a maior parte era mulher, e eu falei, Carla, pode dar uma palavra. E a Carla compartilhou uma palavra, e logo em seguida a Carla fez uma oração de entrega, e aquelas pessoas fizeram a oração, e aí quando acabou, a Carla pediu para mim conduzir na oração final. E eu fiz a oração ali, no momento da oração, o Senhor nos conduziu, né, impor mão, a Carla, eu, né, e a gente ficou ali, a minha esposa orando também, e a gente impôs mão a algumas pessoas, e no final, que acabou, eu perguntei para aquelas pessoas se alguém tinha feito aquela oração de entrega pela primeira vez, e para nossa alegria, 5 deles fizeram aquela oração entregando a sua vida para Cristo. Meus irmãos, é servir a mesa, é servir os órfãos, as viúvas, aqueles que ainda não conhecem o Senhor. 5 vidas entregaram as suas vidas ao Senhor, reconhecendo Ele como o único suficiente Salvador de suas vidas. Nós saímos daquela casa ali, alegres, porque sabíamos que naquele dia estava acontecendo uma festa no céu por aqueles pecadores que se arrependeram. Ser como Estevão, ter como exemplo um homem piedoso, cheio do poder de Deus, de sabedoria, de graça, cheio do Espírito Santo de Deus. É para isso que nós somos cheios, que nós ansiamos por ser cheios, de ter o poder manifesto de Deus através de nós. É para que nós alcancemos os perdidos. É para que, como a Neiva, que é enfermeira, está no leito de hospital com pessoas e ali pregar a Cristo e ali orar por eles. É usar o Atletas de Cristo para alcançar bairros como a Dona Amélia, lá na Baixada, lá no Calafate, quando é servido, quando é ali tido as reuniões com ela ali, quando é para servir alimentos, como cachorro-quente ou sopa, a gente vê uma multidão de famintos. Mas não é só o físico, é o espiritual também. E através dessas estratégias, nós alcançamos vidas, como a pastora Amélia tem alcançado vidas ali. O ministério alcança através das estratégias que o Senhor nos dá, através do esporte. O Senhor usa o Rinaldo como um instrumento ali, sendo um ministro de louvor, da boca dele, então, a adoração ao Senhor, e ali, da sua adoração, o poder do Senhor é manifesto. A Isabela, como uma ministra de louvor que canta, adora ao Senhor. E o Senhor usa através da boca dela para ser instrumento para libertar vidas, para ganhar vidas.
a pastora Evani que está aqui, Marta, o Elton, Gessé, seu Aparecido, Sender, Valdir, todos que estão aqui, a Carla que está junto com o Márcio ali. É nós, o Senhor quer nos usar. Então tenhamos como exemplo a vida deste homem, Estevão, cheio do poder de Deus, cheio de sabedoria. E assim ele era instrumento nas mãos do Senhor. E para a gente fechar, a última coisa que eu queria compartilhar aqui, Estevão era cheio do perdão de Deus. Sabe por quê? Se você for para Atos, capítulo 7, Estevão faz toda uma defesa ali do evangelho. As pessoas que estavam ao seu redor naquele sinédrio devem ter ficado atônitos do tanto de conhecimento e poder e autoridade que Estevão era usado. Ele faz uma defesa maravilhosa do evangelho ali, relatando a Bíblia, a palavra de Deus. E aí, versículo 54 diz assim, do capítulo 7, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que estava em pé à mão direita de Deus. Imagina, mano, imagina essa visão, os céus abertos, nosso Rei da Glória lá, o nosso Deus Todo-Poderoso com seu Filho, um ao lado do outro, vendo o filho dele, o filhinho, pequenino Estevão lá, glorificando ao Senhor. Primeiro mártir da Bíblia aqui, mano, que morreu em defesa do Evangelho. Sabe, queremos vitórias, mas nem sempre as vitórias que teremos serão de acordo com a nossa vontade, porque o Senhor sabe. Eles perderam a vida pelo Evangelho, por Cristo. Mas é perder a vida para ganhar, né? Perder a casca, matéria, o físico, né? Porque nosso espírito é do Senhor, nossa vida é do Senhor. E é esse cara aqui, versículo 57, mas eles gritavam com grande voz e taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E olha só o perdão. E pondo-lhe de joelhos, clamou em grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A multidão, os acusadores que estavam acusando, ele perdoou. Senhor, não os imputes esse pecado. Porque eles não sabem o que fazem. Eles estão cegos, eles não têm Cristo. E aí quem estava lá ao lado de Estevão vendo aquilo, Saulo, que se chamaria Paulo, um diácono faz uma oração, Senhor, perdoa os seus pecados. E o Saulo, que seria Paulo, que é o mesmo nome, por questões de países lá, tinha a questão, ele era conhecido Saulo num e Paulo no outro, eu não vou entrar em detalhes, toda vez eu me atrapalho com isso, mas se é o mesmo sentido, o Alexandre com certeza já vai estar ali pesquisando e vai jogar do lado, eu sei como o Alexandre é, e Benção, né? Ele vai saber, vai explicar ali. Mas é interessante, né? A gente vê o diácono aqui, ó, Estevãozão lá orando por Paulo, o que seria apóstolo, um diácono orando por um apóstolo. E você, meu irmão e minha irmã, pode ser um instrumento de Deus para alcançar um assassino como Paulo. E assim como o Senhor levantou Paulo para ser um grande homem de Deus, você pode ser um instrumento para que grandes homens, grandes mulheres de Deus sejam instrumentos, assim como Paulo foi, para ganhar vidas, para servir ao Senhor. E assim como Estevão, que se ajoelhou depois de ser apedrejado, viu os céus abertos ali, teve seu espírito ali, né, retomado,
né, aos céus, descansando com o Senhor. Hoje Ele está, e um dia nós estaremos com Ele na glória, recebendo do Senhor os nossos galardões por essa obra que faremos aqui, que temos feito aqui na terra. Mas que você venha estar hoje sendo motivado. Eu quero reativar essa chama no seu coração, que a gente fez já algumas coisas para o Senhor no passado, mas que nós não fiquemos só com o passado, queremos novo. O vinho novo está aqui, ó. Ele quer odres novos. Odres que recebam esse vinho novo que é dele, para que nós possamos ser instrumentos e almejar, ganhar mais vidas, fazer mais para o Senhor, fazermos a sua obra, sermos instrumentos na mão deles. Assim, essa palavra, eu creio que essa noite será um gás para você, um gás como tem sido para a minha vida. Teremos perseguidos, sim, certamente, mas o Senhor que nós servimos, que nós temos como Senhor e Salvador de nossas vidas, é o Senhor dos Exércitos, que ajudou Estevão como um herói da fé lá, um diácono, como usou Paulo, como usou Pedro, como usou tantos outros. Mas o Senhor, Ele quer te usar. Então, que nós, essa noite, tenhamos como exemplo esse homem, um homem de Deus, e hoje nós tenhamos ele como exemplo para nossas vidas, para que nós possamos aí ser reavivados nesse chamado a qual o Senhor nos chamou. E como corpo, cada um de nós que somos membros, temos as nossas funções. Temos levitas, temos evangelistas, temos pastores, temos servos que servem à mesa, e todos têm uma importância para o Senhor. Tanto você achar o meu trabalho para o Senhor é tão pequeno, é um arrumar as cadeiras. Não, meu irmão. Os diáconos aqui tiveram um papel tão importante quanto os dos apóstolos. O trabalho era cuidar, os apóstolos estavam noutra pegada, eles tinham que ministrar a palavra, eles tinham que estudar, eles tinham que ali expandir a igreja. Mas se não tivesse um Estevão como diácono que o ajudasse, eles não teriam o êxito que tiveram. Então, sabe que o seu chamado é importante, o seu servir é importante para a igreja. E assim, eu passo a bola aí, glorificando a Deus por essa oportunidade, que Deus tenha alcançado o seu coração essa noite, e eu creio que alcançou, e que você venha se sentir hoje importante para o Senhor, e você é importante, saiba disso. Que Deus abençoe a todos que estão na sala, em nome de Jesus. Passo a bola para o Sender, em nome de Jesus. Amém, Fernando. Bênção de Deus, mano. Deus abençoe a sua vida mais, e que nós possamos realmente entender que todos somos importantes para o reino, né? Quando nós olhamos essa passagem, como bem ministrado pelo Fernando, nós percebemos de que forma Deus, Ele chama, sabe, as pessoas, e cada pessoa para uma determinada ação, para uma determinada função, mas tudo isso é reino. E que nós possamos, de fato, entender isso para expandir ainda mais o Evangelho de Cristo, porque Deus, Ele usa muito aquele que está em cima do púlpito, né, como um pastor, representante do Senhor, mas da mesma forma o Senhor também usa aquele irmão que está lá na portaria recebendo aqueles que chegam na igreja, né? É como diz o Alex Dias, né? Parafraseando aquilo que o Alex fala, se eu fosse parafrasear a frase do Alex, seria mais ou menos assim: dentro do reino de Deus existem muitos Pelés, mas também existem muitos Quequés, né? Existem pessoas chamadas para grandes atribuições e pessoas chamadas para diversas atividades, mas todas elas fazem parte de um propósito do Senhor para o seu reino. Então, que Deus abençoe sua vida, Fernando, possa continuar sendo usado aí em nome de Jesus. Agradecer a todos que estiveram aqui até agora na live. A gente vai estar orando e encerrando a live. Depois de encerrar a live, a gente tem aquele nosso momento resenha, onde nós poderemos compartilhar aquilo que Deus ele tem falado ao seu coração, tá? Então a gente vai estar orando. Algumas pessoas, elas têm horário, elas têm compromisso, então depois da oração, que Deus abençoe sua vida. Mas se você puder estar conosco, permanecer,
nesse nosso tempo de resenha que nós temos aqui. Vai ser muito bom, porque Deus, ele fala conosco também após a nossa palavra, após a nossa reunião. Amém? Então vamos orar. Deus, obrigado, Deus, mais uma vez pela palavra ministrada, pelo louvor, Senhor, que nós adoramos aqui, Senhor, e tudo foi para Ti, Senhor. Que o Senhor possa levar os Teus filhos ao entendimento daquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações e que possamos entender que, de fato, diante do Teu reino, diante da Tua obra, diante de tudo que o Senhor tem feito, nós temos um propósito e nós temos um chamado ao qual o Senhor nos escolheu. Obrigado, Jesus, por não se esquecer de cada um de nós. Obrigado, Jesus, por avivar a chama, Senhor, em nossas vidas, para que nós possamos continuar firmes, realizando, Senhor, o Teu propósito. Assim, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O Alexandre vai encerrar a gravação, que ele já pensou nisso. E aí a gente vai entrar agora no nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo é uma resenha que nós temos após a live.